Edmundo, se quiserem falar da seleção depois, gente, pode ir perguntando aos poucos, eu vou dando uma olhada aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Vasco, né, cara? Eu não queria tocar nesse assunto, né, Edmundo? Assisti o jogo de quarta-feira, infelizmente 3-0 pro Cruzeiro. Infelizmente pro Cruzeiro que volta pra Série A, lugar que nunca tinha que ter saído, né? Ficou 3 anos na Série B. Mas, cara, o Vasco perde o 8º jogo seguido fora de casa, Edmundo. E assim, cara, pô, não consegue atacar, perde de muito, 3-0, tem dificuldades na zaga. O que acontece com o Vasco? Por que muda tanto quando joga em casa e fora, cara? Gui, respirei Difícil, fundo né? aqui para tentar encontrar um motivo e, enfim, tentar dar um alento à torcida vascaína. A verdade é que essa vantagem já foi de 9 pontos e hoje ela pode cair para 0. Daqui a 6 dias, né, na próxima quinta-feira, vale a pena ressaltar que a torcida do Vasco está fazendo a sua parte, todos os ingressos já se esgotaram, vai ser uma festa lindíssima em São Januário, mas se o Londrina ganhar amanhã, o Londrina vem para São Januário muito motivado, né? É verdade. Não, é hoje, não é? É hoje o jogo. Não, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje mesmo, né? O Londrina ganhar hoje, ele vem para o jogo da próxima quinta-feira muito motivado. E, cara, futebol. O Vasco é melhor? É melhor, principalmente jogando em casa. Então tem que fazer o dever de casa, independente do resultado hoje, tem que ganhar de qualquer jeito, porque o Vasco ainda tem o jogo contra o Sport fora de casa, mas tem 2 jogos, nos 3 últimos jogos, tem 2 jogos em casa. E ali ele pode consolidar a sua classificação, seu retorno à primeira divisão. Mas, cara, o Vasco dava demonstrações de que não ia ter esse sofrimento, não ia Parecia ter que não, né, cara? Tava essa invicto uma interrogação. época, né? Ficou 15 jogos invictos, né? Os Uhum. primeiros 15 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco estava invicto. Aí teve a saída do Ricardo, né? Do Zé Ricardo, veio o Maurício Souza, e aí o time meio que desandou, e agora, de fato, são 18, são 8 rodadas que o Vasco joga fora de casa e perde. Mas o Jorginho tentou minimizar, não era jogo para tanto. Se o Vasco tivesse feito isso, se o Vasco tivesse feito aquilo, a verdade é que precisa ter uma outra estratégia quando jogar fora de casa, porque se o Vasco tivesse empatado os últimos 8 jogos que perdeu fora de casa, ele teria 11 de vantagem pro Londrina, a gente não estaria aqui preocupado. Então, às vezes, o empate fora de casa é muito bom quando você consegue as vitórias jogando em São Januário. Mas nós temos que aguardar o jogo do Londrina hoje. Também não é um jogo fácil, o jogo contra a Ponte Preta, que faz um campeonato de recuperação e matematicamente ainda tem chance de conseguir retornar à primeira divisão. Torcer para o seu co-irmão, né? A gente em São Paulo fala muito quando a gente consegue alguma coisa de graça, que hoje é chamada permuta, a gente falava que era na faixa, né? A gente falava, Uhum. entra no Vasco e sai na Ponte Preta, que é a faixa diagonal que essas equipes envergam no seu uniforme. Então, é torcer para a Macaca, para o time de Campinas, e, enfim, e depois fazer o seu papel, cumprir o dever de casa e ganhar do Londrina em São Januário. Porque a atmosfera está empurrando o Vasco para essas vitórias. E a atmosfera fora de casa não tem sido positiva. Saiu na frente contra o Bahia, tomou a virada, saiu na frente contra o Grêmio, tomou a virada, mas nesse último jogo contra o Cruzeiro foi atropelado. Não parecia nem um time que está brigando pelo acesso, pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Então, é um problema do Jorginho. Eu acho que
é um dever do técnico também proteger seus atletas, valorizar o trabalho dele, mas com certeza não é o Vasco que o torcedor gostaria de ver, né? De ter colocado aí em campo na quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão. Tinha toda uma atmosfera, se ganhasse, voltava, né? Confirmava o seu retorno na primeira divisão, o Ronaldo lá, mas o time do Cruzeiro não tem nada demais. Só teve mais vontade. Equilibrado, né? Eu acho que o Aguinaldo foi infeliz ali na hora de ter saído, que ele escorregou, a bola desvia, aí o Thiago não consegue fazer a defesa. Depois é um chutão, não acredito que tenha sido um passe, é um chutão do zagueiro, e aí Uma falha, né? Uma falha da zagueiro zaga também. muito mal colocado. Eu não sou técnico, não, Gui, mas essa é uma das coisas que eu mais enchi saco do jogador, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu joguei na Europa. Jogador brasileiro fica torcendo para o seu companheiro roubar a bola ou fazer a jogada. Fica atento ali, fica olhando muito a bola e esquece de marcar. Lá na Europa, não. O jogo está acontecendo, eu estou cumprindo a minha função, entendeu? Tipo, Sim. eu vou botar aqui o adversário num posicionamento que, se ele for receber, eu estou próximo. Se ele for receber na frente, né, eu vou diminuir para ele não virar. E se ele for receber uma bola longa, eu tenho condições de disputar para ganhar na velocidade. Sabe o que eu estou dizendo? Ali, no segundo gol, foi nítido que ele não sabia onde estava o adversário, e aí Desatenção, né? Ele sai atrás na velocidade, e aí o jogador do Cruzeiro é muito inteligente para servir o Dudu, e o Dudu acabou fazendo o 2-0. Depois a bola desvia, né, no terceiro gol, também não é falha do goleiro, do Thiago, do Vasco, mas, meu irmão, a verdade é que no final foi 3-0. O Cut até fala que, Edmundo, a impressão minha, o goleiro Thiago tá fora de forma. Cara, já ouvi umas pessoas falando sobre isso, cara. Você tem essa impressão também, Edmundo, ou não? É o quê? Que o Thiago tá fora de forma, o Kurt tá falando isso, que é a impressão Ele dele? não é É magrinho, genética magrinho. um pouco, né? Oi? Acho que é mais genético, né? Não é que ele seja gordo, mas ele não é magrinho. Mas os goleiros, se você olhar, o Rogério Ceni tinha uma barriguinha, se olhar direitinho, o Fábio tem uma barriguinha, mas pega tudo, né? O goleiro não tem que ser magrinho, não, mas tem que pegar. O Thiago até pegou bem alguns jogos aí, ele foi bem. Acho que não é o caso, não, viu, Kurt? Na minha opinião, pelo menos, tá? Será que. Ó, o Kelzinho manda aqui. Será que se o Vasco subir, as coisas vão ser diferentes com investimento turbinando o futebol? Cara, tenho certeza que pelo menos esse sofrimento que tá sendo esse ano não vai ser igual no ano que vem, né? Esperamos que seja na Série A, né? O Luiz Inácio ainda manda: a Ponte não quer cair, tem que ganhar. E o Vasco, o Marcel, tá mandando que o Vasco vai subir porque a Ponte vai ganhar. Olha, vou te falar: se a Ponte ganhar do Londrina hoje, olha, o Vasco tá com um santo forte aí para subir para a Série A. E aí, Edmundo? Tem acontecido. Tanto Londrina A hora que quanto podia chegar, né? o Sport, eles já tiveram várias oportunidades. São 8 jogos que o Vasco perde fora de casa, seguidos, de forma consecutiva. Sempre que o Vasco perde, alguma coisa acontece que Londrina e Sport também não vencem. Por isso, ainda tem a possibilidade. Mesmo se o Londrina ganhar hoje, ele não ultrapassa o Vasco, a não ser que ele enfie lá uma goleada, acho que parece que tem que ser 8, 9, 10 gols para tirar a diferença no saldo de gols. E o Jefferson fala uma coisa que eu acho interessante, que eu concordo, que se o Vasco demorou demais para contratar um novo técnico. Você também concorda com isso? Eu acho que sim, né, Edmundo? Por mais que fosse difícil ali, né? Demorou muito, jogou muitos jogos mal, e aí o Jorginho tá tentando agora colocar a casa em ordem, né? Se tivesse chegado um pouquinho antes, talvez as coisas fossem mais fáceis, né? O Jorginho,
ainda está só com 33% de aproveitamento. É ruim, porque, na verdade, foram 3 jogos, perdeu 2 e ganhou 1. Por que eu estou falando desse percentual? É ruim, mas ele é um técnico. Porque o interino vinha com um percentual maior, em função da primeira vez que o Emílio Faro assumiu o comando técnico do Vasco, mesmo de forma interina, ele conseguiu 3 vitórias. Aí, caramba, resolvemos nossos problemas. Aí contrataram o Maurício Souza, ele foi mal. Mandaram o Maurício Souza embora, primeiro jogo do Faro, vitória do Vasco de novo. Aí ele fala, cara, porra, a nossa solução está aqui dentro de casa. Veio aquele período ali da assinatura do contrato, né, da SAF, da venda do Vasco para a Partner 777, e aí ficou aquela dúvida de quem deveria fazer o investimento. Quem paga o salário do novo técnico? E aí, nesse meio tempo, o Vasco caiu muito de produção, e o Grêmio contratou o Renato, que talvez fosse, eu acho que era o preferido da diretoria do Vasco. E aí, cara, agora temos que contratar. O Jorginho acabou sendo demitido do Atlético Goianiense, deu sopa no mercado e ele assumiu o Vasco pela 3ª vez. Assumiu até com um pouquinho de tempo, né, para trabalhar, porque foram jogos só no final de semana, ou com 6, 7, 8 dias de diferença de um jogo para o outro. E, enfim, mas não deu, ainda não tem uma demonstração do trabalho dele. Teve as mudanças. A gente até falou sobre isso aqui na live de quarta-feira. Mas não tem o dedo dele, porque mesmo na goleada de 4-1 contra o Náutico, embora o placar diga que foi diferente, o Náutico teve mais posse de bola, foi quem finalizou mais. Só que aí, no primeiro tempo ainda, o Vasco consegue fazer o primeiro gol e o segundo, aí as coisas ficaram mais tranquilas, porque a atmosfera de São Januário empurra o Vasco para as vitórias. Então, enfim, cara, isso aqui tudo também é achismo. A gente tem que ter consciência de que não é fácil e que a gente precisa que o Vasco precisa reagir, principalmente quando jogar fora de casa. Boa. E tem quem que falou aqui, que tem também o Sport, né, que tá chegando. Eu vou até compartilhar aqui. Vamos lá dar uma olhada na tabela, ó. Porque que acontece? Eu não sei quem que mandou, manda de novo aqui no chat, alguém mandou que a gente tá preocupado com o Londrina, mas tem o Sport também. Só que o Sport já tem 31 jogos e tá com 43 pontos, né? O Londrina vai jogar hoje e tá 45, pode empatar com o Vasco, né? Então, por isso que o Londrina preocupa mais, e o Londrina é o próximo adversário do Vasco. Então, hoje, diretamente, está sendo o Londrina, né? O Grêmio ganhou de 3-0 do Sport, né? E só colocando aqui as mensagens, gente, fica calmo, o Estúdio TV, que o cara que reclamou do Abel, calma, não é assim, gente, vamos ter calma, daqui a pouco eu coloco ele para conversar com vocês também, a gente tá vendo aqui a mensagem de todo mundo, beleza? Ó, o Gabriel Ferreira tá perguntando hoje, o Alex Teixeira deve jogar em qual posição, Edmundo? A expectativa sobre ele era grande, ainda é grande, né, Gabriel? Onde você acha que o Alex Teixeira tem que jogar? Então, eu acho que ele é meia de origem, né? Aí, como todo meia com boa técnica e velocidade, ele acaba ganhando liberdade, virando atacante. Nos bons momentos dele no Shakhtar, ele jogava como atacante. Só que aí, cara, o grande problema não é o Alex Teixeira. O Alex Teixeira está quase um ano sem jogar e, por isso, ele ainda não deu a resposta que o torcedor vascaíno espera. O recebeu com festa, com a memória lá de 2009, quando ele foi muito bem na Série B, o Vasco ganhou com facilidade e aí ele foi vendido. Mas ele está quase um ano sem jogar, ficou 6 meses parado aqui no Brasil só treinando, e 6 meses lá na Turquia sendo pouco aproveitado. Então, acho que falta ritmo de jogo e falta condição física. Mas
mais do que isso, ele e o Nenê ocupam a mesma faixa do campo. Então, assim, eu acho que é muito da consciência do atleta perceber que ele precisa melhorar a parte física, perceber que ele precisa melhorar a parte técnica para poder ser útil quando for requisitado. Mas eu não sei se é maldade da imprensa, mas noticiaram que o Vasco não tinha interesse em renovar com ele. Isso na parte motivacional, é muito ruim. E eu acho que o Vasco tem que contar com ele nesses próximos, que são 8 jogos, 7 ou 8 jogos, que faltam para terminar o campeonato. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe se alguém vai machucar, mas a verdade é que ele tem contrato e deve ser útil, né, até o final.